próximo trecho, a partir do versículo 10, os sacerdotes são introduzidos na profecia. E aí nós vamos ter uma pergunta a eles, para eles que são especialistas da lei, pelo menos deveriam ser especialistas da lei. O profeta, ele traz uma pergunta, uma questão para ser interpretada, ok? É a seguinte a questão, versículo 12. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. Versículo 13. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato de um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, que coisa, alguma dessas coisas? No que ele descreveu, pão, carne, etc. Ficará aquilo imundo? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra de vossas mãos e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Bom, aparentemente é uma coisa meio confusa de se ler e a gente não consegue encaixar direito o que isso tem a ver com o povo e com aquilo que está acontecendo. Basicamente, a pergunta é, se você está com uma carne que foi consagrada, uma carne do templo, uma carne santificada, digamos assim, basicamente então seria o resto de um animal que foi sacrificado e que era permitido que apenas o sacerdote manuseasse e consumisse depois. Se aquela carne toca em algum outro objeto, outra coisa comum, aquele objeto que a carne tocou ficará santificado? A resposta é não. Agora, se uma pessoa ela toca em um cadáver, ela fica imunda, e ela tocar em algum elemento, como uma carne, como uma veste, ou como uma pessoa até, as coisas que aquela pessoa tocou ficarão imundas, ficará imunda. Então, qual é que é a questão? É que essa santificação, ela não é transmitida, né, pelo toque, mas a imundícia, ela é transmitida. Então, dentro dos rituais da lei, era exatamente assim. A coisa santificada, ela não ia santificando outras coisas que tocassem, assim, essa santificação não ia ser transmitida por toque, mas a imundícia, ela ia ser proliferada pelo toque também. O que isso tem a ver com eles, né? O mérito que os sacerdotes reivindicavam, porque eles consertaram aquele pequeno altar, o mérito de ter consertado aquilo não estava santificando o restante da obra de suas mãos. Porque Deus estava falando para ele, olha, assim é o que vocês estão fazendo aí. Isso que vocês oferecem, isso que vocês me dão, isso que está vindo das mãos de vocês, o que é, para mim é imundo. Por quê? Porque nós tínhamos uma imundícia em questão que estava se proliferando na nação, que era a desobediência. Né? E essa desobediência, ela tinha como símbolo principal, né? Como prova principal, era que aquele templo estava ali sendo deixado de lado. Então, o mérito que aqueles sacerdotes poderiam reivindicar para si, porque consertaram um altar, estavam usando um altar, o templo está aqui, não foi reconstruído, mas nós temos aqui isso no altar, estamos respeitando as festas, estamos sacrificando. Esse mérito não iria chegar muito longe. Era como se alguém quisesse transmitir sua santificação pelo toque, e isso pela lei não acontecia. Por outro lado, o fato dos sacerdotes estarem pecando e negligenciando fazia espalhar aquela imundícia por todo o povo, fazia espalhar todo aquele descaso, aquele pecado para o resto da nação. Porque se eles mesmos estão desobedecendo uma vontade de Deus, que exemplo que eles estão dando para o povo? E como é o estado do povo se os próprios responsáveis em ensinar e ser exemplo na lei não estão cumprindo essa lei? Como que deve estar o povo? Então, basicamente, assim como na lei, a santificação ela não é transmitida pelo toque
e o que é transmitido pelo toque, segundo os rituais da lei, era tão somente a imundícia, assim também o que os sacerdotes estavam proliferando na nação era apenas o pecado, apenas a imundície, já que eles estavam em desobediência. Essa é a interpretação mais provável e saudável para essa passagem. E aí, Deus vai falar aqui no versículo 15. Então, antes de vocês colocarem pedra sobre pedra desse templo, vocês considerem isso que eu estou te falando. Versículo 16. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Então, ele está dizendo... a pessoa vinha colher os frutos correspondentes ao seu plantio, mas ele pegava só metade do que ele tinha plantado, porque a terra não estava dando. Então ele está descrevendo aqui uma situação de escassez nas colheitas. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, com toda a obra de vossas mãos, e não houve entre vós quem se voltasse para mim. Ele está dizendo, então o que vocês faziam se corroía nas suas mãos. As coisas não iam para frente, né? Então é como se você usasse o exemplo assim, você está costurando um monte de roupas, mas o Senhor mandou traças para comer aquelas roupas. É basicamente esse tipo de descrição que está sendo feita aqui. Só que apesar disso, o versículo 17 fala que ninguém se voltou para Deus. Eles vendo aquelas coisas acontecerem, eles não se tocaram e não se voltaram a Deus, não se arrependeram, né? Então somente o profeta teve que se levantar e trazer essas palavras aí. Aí o versículo 18, a mesma frase. Considerai, eu vos rogo, desde o dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira e a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Ele fala, considera isso. Porque a situação está assim, nada está dando fruto. Mas considerem, desde esse dia que vocês estão lançando os fundamentos, estão construindo, considerem que eu vou abençoar vocês a partir desse momento. Essa é a mensagem que o profeta está dando e que eles já tinham que considerar. Eles tinham que olhar para trás, para o passado deles e aprender com seus erros. Não só reconstruir um templo. Não só, vamos reconstruir o templo para o Senhor. Não, reconstruir, mas refletir em tudo aquilo que estava acontecendo. O tempo, discernir o tempo que eles estavam, olhar para trás e dizer, não vamos ser como nossos pais, como nossos antepassados, que desobedeceram à voz do Senhor tantas e tantas vezes. O versículo 20 em diante, nós temos uma profecia que é dirigida a Zorobabel. E é uma forma curiosa, né, de se terminar o livro com essa profecia, né? As características dessa profecia parecem não se encaixar historicamente com a pessoa de Zorobabel, então nós temos uma certa dificuldade para interpretar aqui o que o Senhor estava querendo dizer através do profeta. Fala Zorobabel, governador de Judá, isso versículo 21, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Parece que ele está sendo colocado, esse Zorobabel, né, em um lugar de honra em relação às outras autoridades das outras nações, né? Ele vai ser esse anel do Senhor de selar os povos. E no primeiro momento, assim, nós poderíamos esperar, então, um desdobramento histórico onde esse Zorobabel fosse uma grande personalidade, né? Não fosse apenas um governador de uma pequena província, mas ele alcançasse uma visibilidade, né? Quase que mundial, por que não? Mas é inútil você tentar encontrar um fundamento histórico, uma justificativa histórica na vida de Zorobabel a respeito dessa profecia aqui. Nós não vamos encontrar, ele continuou sendo um governador normal, morreu ali, ele foi o cara que reconstruiu o templo, né? Ele que comandou esse primeiro retorno, mas ele não vai ser algo além do que um governador da província
da Judéia. Então muita gente vê aqui uma características do próprio reino de Deus e uma forma hiperbólica de referir-se ao comando de Deus às outras nações. Então, nós vimos aqui as características da soberania de Deus, porque, por um lado, a gente olha para Zorobabel, ele não se tornou tudo isso. Por outro lado, a gente vê como que Deus ele interveio muitas vezes na história para que aquele pequeno povo ali naquela província não fosse destruído, não fosse esquecido, né? Então nós vamos ter mais 2 retornos, um com Esdras, outro com Neemias. Nós vamos ter Império Medo-Persa caindo, o Império Grego se levantando. Nós vamos ter Império Grego caindo, Império Romano se levantando. E cada vez que a gente tem esses levantes, esses desdobramentos históricos, essas guerras, mas o povo continua ali. É um povo pequeno, não é mais uma monarquia, eles não têm glória, não têm exército, mas é um povo que existe, que tem uma identidade. Essa reconstrução desse templo, inclusive, é a reconstrução da identidade do povo. Eles agora estão repatriados ali. O templo, ele faz parte da adoração a Deus, claro, mas também carrega características da identidade do próprio povo. Então, reconstruir aquele templo era basicamente reconstruir também a identidade daquele povo em questão. E esse povo estava sobrevivendo ali durante todas essas épocas e todos os levantes dos impérios por causa da mão, da forte mão e da soberania de Deus sobre os povos ali. Talvez esse nome Zorobabel esteja sendo usado como símbolo para representar esse povo diante de Deus, né? E para Deus dizer que ele abala os céus e a terra no sentido, eu governo tudo, é eu que vou mandar, eu que vou fazer com que esse povo aqui permaneça do jeito que eu coloquei aqui, eles não vão ser destruídos, eles não vão ser esquecidos. É natural, é claro, que Ageu, ao profetizar, que o povo ali que estava ouvindo pensasse em um desdobramento histórico que colocasse Zorobabel nesse tipo de posição que a profecia aparenta. Mas conforme os anos vão passando e que o próprio Zorobabel ele morre ali, essa profecia que traz o nome de Zorobabel e a esperança dessa profecia ela vai ser transferida aos demais descendentes ali, né? E daqui a pouco isso aqui se torna também uma esperança messiânica, e se é messiânica, nós estamos falando de características do reino de Deus. Então, nós temos aqui muitas coisas neste texto que não vão falar da história de Zorobabel, mas de características gerais sobre a proteção de Deus com o seu povo e sobre a ação de Deus em estabelecer o seu reino entre as nações. Agora, nós não devemos esquecer também que é claro que esse Zorobabel ele vai ter uma posição diante de Deus também, uma posição de realmente sendo recompensado por Deus, né? Então, assim, a gente não sabe no porvir que tipo de recompensa Deus daria para esse homem, né? Porque ele foi levantado, ele foi um grande símbolo ali, ele foi o que fez o primeiro retorno, que obedeceu à voz de Deus e trouxe esse primeiro retorno do povo da Babilônia para sua terra. Posteriormente também, esse Zorobabel vai se tornar um grande nome dentro da tradição judaica, né? O nome dele vai ser posto ao lado de Josué, vai ser um grande homem para o povo. Por quê? Porque ele é essa personalidade que Deus levantou para pôr em prática a promessa do retorno do exílio. Então, sim, apesar de nós não termos um desdobramento histórico que coloque ele como um maioral entre as nações aí, mas ele vai ser sim um nome grande entre o povo de Deus, porque Deus usou ele para fazer essa importante tarefa. Até hoje, no hino de Hanukkah, ele é citado, Zorobabel. E o hino fala o seguinte: eu quase morri quando o fim trazido por Babilônia se aproximou. Através de Zorobabel eu fui salvo depois de 70 anos. Então, o nome dele iria repercutir pelas gerações futuras e geração após geração se levanta
e o nome dele não é esquecido. Então, nesse sentido, sim, essa profecia faz jus a personalidade que foi Zorobabel, e é assim que termina o livro, né? Deus abalando céus e terra para cumprir com o seu povo a promessa que ele fez. Esse é um livro, então, que traz uma mensagem para a gente, primeiro qual é a nossa aplicação, o que nós devemos fazer, é olhar para nós mesmos e ver o que eu tenho negligenciado do que Deus já tem me pedido. O que eu tenho negligenciado das missões, das tarefas que Deus põe ao meu coração para fazer? Será que nós estamos, então, correndo atrás dos nossos próprios interesses e perdido nesse cotidiano, perdido nesses interesses ao ponto de esquecermos de coisas que Deus quer que nós façamos? Outra frase importante aqui que esse livro nos traz: considere o seu passado. Considere tudo que você já viveu. Será que nós queremos continuar cometendo os mesmos erros? Será que vamos querer trilhar pelo caminho dos nossos pais, cometer os mesmos erros dos nossos antepassados? Ou nós queremos evoluir, ou nós queremos dar uma resposta nova, não só nova, mas uma resposta coerente ao investimento que Deus tem feito em nossas vidas. Esse é o nosso profeta Ageu. E eu espero que Deus esteja falando com você através desse livro, e eu espero que Ele fale mais através desse livro com você. Tchau, tchau. Deus abençoe.